Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Batatinha Comics e hoje eu quero falar de duas HQs bem diferentes. Não estou acostumado a ler esse tipo de material, leio bastante super-herói, HQs de terror, Vértigo, estou começando com Bonelli agora, mas... aliás, isso aqui é Bonelli. Mas resolvi ler isso aqui, que é uma coisa diferente. Peguei ambas na Book Friday, esse mês de maio na Amazon. Então o preço estava legal, a sinopse me interessou, eu já havia visto o filme dessa HQ aqui e essa daqui me vendeu só pela sinopse. Bom, primeiro eu vou falar de Castelo de Areia. Castelo de Areia, para quem não sabe, foi adaptado para o cinema pelo M. Night Shyamalan. Eu gostei bastante do filme, o nome do filme chama Tempo em português e Old em inglês, ou seja, não utiliza o título original. Reza a lenda que o próprio Shyamalan não quis usar o título original para as pessoas não saberem que era uma adaptação dessa HQ aqui e não terem a história meio que estragada, né? A experiência do filme, ele queria que fosse a primeira experiência das pessoas com essa história aqui. Foi o meu caso, eu já havia visto o filme, mas fiquei interessado na HQ. Eu nunca tinha lido nada desenhado pelo Frederick Peters. Eu sei que tem aqui vários materiais dele, o Oleg. Agora eu não vou lembrar o nome do outro, que até é mencionado aqui, mas eu boto aí no texto. Eu também não conhecia o Pierre Oscar Levy, que é o autor dessa HQ, ele é um cara francês. Ele conta um pouco da história dele nessa introdução aqui, onde ele também fala das influências dele, o que levou ele a escrever essa história. Ele até cita Luiz Buñuel como uma grande influência, e é meio parecido mesmo com aquele filme O Anjo Exterminador, em que um grupo de pessoas não conseguem sair de um jantar. Basicamente a história dessa HQ aqui, sem dar muitos spoilers, são um grupo de pessoas, na verdade são vários grupos de pessoas, são famílias, são casais, viajantes solitários, que acabam se encontrando em uma praia, uma enseada, e não conseguem mais sair de lá. Mas não é só isso. Eles também estão envelhecendo muito mais rápido do que o normal. Então, foi uma HQ que me fez pensar bastante quando eu terminei. Eu não vou dar spoilers, até porque se você não leu o filme ou não... Vou mostrar um pouco da HQ. Se você não viu o filme e também não leu a HQ, é bem interessante ir sabendo a menor quantidade de coisas possível. Então, basicamente, saiba que se passa toda numa praia, é uma leitura bem rápida e bem gostosa, assim. É uma leitura boa, os desenhos são ótimos. Gostei bastante de ter lido, já havia assistido o filme, como eu falei, né? E é isso, ele se passa numa praia, toda a história se passa lá, são 13 personagens, todos eles são bem diferentes entre si. E muito bem escritos, você consegue, e muito bem desenhados também, você consegue identificar todos eles facilmente, não tem personagem ali que se mistura. Até o fim da história você já vai estar bem acostumado com eles. E eles vão envelhecendo na medida que estão nessa praia, inclusive crianças, na verdade se percebe primeiro pelas crianças, porque elas visualmente envelhecem muito mais rápido do que os adultos. Então uma criança que chega na praia com 3 anos, em poucas horas está com 10. O caos começa justamente por causa das crianças. É bem legal ver o que o Frederick Peters faz nos desenhos, porque se você ir prestando atenção nos personagens, você vai começar a ver linhas de expressão, rugas, e elas aparecendo quadro a quadro, página a página, e você notando que os personagens realmente estão envelhecendo. Às vezes a gente nota, como leitor, que os personagens estão envelhecendo antes dos próprios personagens perceberem isso. Super legal, gostei bastante. O final é diferente do filme, então se você assistir o filme, vai ter uma surpresa aqui. Eles chegam a mencionar um final descartado da HQ, nos extras, que é bem parecido com o que foi feito no filme. Não sei se o Shyamalan seguiu por esse caminho mesmo, ou foi uma coincidência, porque no filme tem até uma exploração a mais desse assunto, além do que é mencionado como final descartado aqui. Mas saiba que o filme tem uma explicação a mais. A HQ não tem explicação. É uma HQ de mistério. Você lê, você acompanha a história e ela termina e é isso. Não tem explicação. Eu adorei, adoro isso.
Para mim, os mistérios têm que permanecer mistérios. Não gosto de respostas, mas quando é bem feito. E eu acho que nesse caso aqui foi muito bem feito, a narrativa é muito gostosa, muito boa de ler. E os desenhos também sensacionais. O Érico Assis, num pós-fácil, menciona... ele dá um destaque para o desenho do Frederick Peters nos olhos dos personagens. E a gente consegue ver isso, por exemplo, até na capa. Ó. Como os olhos dos personagens são expressivos. Aqui tem uma página bem legal, que se eu achar eu vou mostrar. Aqui, ó. Onde os personagens estão na sombra e você só consegue ver os olhos e a boca. Bom, é isso, vale super a pena, HQ bem legal, publicado no Brasil pela Tordesilhas, em capa dura. Material muito bem feito, o papel é um pólen, é um papel meio amarelado, impressão excelente. Gostei mesmo, valeu super a pena. E agora uma HQ da editora Script. Essa HQ eu vou falar pouquíssimo sobre. Por quê? Lá na descrição da Amazon desse quadrinho aqui, eu tava lá olhando a Book Friday, olhando os descontos, e por acaso bati o olho nisso aqui. Eu não conhecia esse material aqui, pra mim ele é completamente inédito, eu não vi nem divulgação dele. Não sei se ele saiu agora, se ele saiu ano passado. Aliás, 2021, o catálogo dela aqui. 2021, nunca tinha ouvido falar disso. E lá na sinopse da Amazon, que é a própria editora que manda para a Amazon colocar o anúncio, diz assim: não comente sobre o final nas reviews, nas análises aqui na Amazon, né? E eu fiquei, caramba, que interessante. Até olhei algumas análises, realmente não tinha spoilers. E eu fiquei muito interessado porque eu sou muito curioso. E o que eu via, o que dava para ver, o que diz a sinopse, eu me interessei. Ó, a sinopse aqui atrás, bem sucinta. O que ela diz? Estão em busca de umas férias diferentes? Tem vontade de passar alguns dias no clima mágico de uma ilha intocada? A Lavender está preparada para realizar o seu desejo. Confiem na gente, levamos vocês direto ao paraíso. Só isso. A gente acompanha a história desses dois aqui, a Gwen e o Aaron. Eles vão passar uns dias numa ilha paradisíaca, num pacote que o Aaron comprou pela internet. E coisas acontecem. Eu vou tentar falar o menos possível que eu possa falar sobre isso. Eu achei a arte muito bonita. Ela é uma arte... me lembra, assim, um pouco de artistas do Instagram. Ela é uma arte que parece ser digital. A colorização é muito legal. Parece até um pouco cartunesco, mas tem um realismo. E é uma HQ adulta. Aqui um pouco de arte para vocês, tentando não dar spoilers. Eu realmente não vou dar spoilers disso aqui. Por quê? Uma outra cena bem legal quando eles estão pescando e acabam encontrando um tubarão. Isso tudo bem do começo, tá? Bem de antes da metade da história. Essa HQ, ela é uma história interessante. Ela lembra alguns filmes nesse estilo, de pessoas presas em uma ilha. Tem até um filme que eu não lembro agora o nome, mas eu vou colocar o pôster dele aí que vocês já devem ter assistido, passava na Globo de madrugada. É um filme com o Billy Zane, que fazia a versão live action do Fantasma. Me lembrou um pouco esse filme. Me lembrou aquele outro filme também com a Mila Jovovich. Eu vou botar aí a capa, nenhum deles eu lembro o nome. São filmes que eu via na locadora, assim, não são muito memoráveis. Mas a HQ é bem memorável. Só que o que torna ela bem memorável e bem legal, assim, é o final e a grande reviravolta dela. Essa reviravolta que a editora pede para não estragar e que eu realmente acho que não deve ser estragada. Vai fazer você rever tudo o que aconteceu antes do final. Eu não quero nem falar nisso, mas até mesmo o que você vê aqui na capa vai ter um outro significado quando você chega no final dessa história e tudo é revelado. Aqui uma outra imagem sem spoilers. Bom, confie em mim que se você gosta desse tipo de história, se gostou de tudo que leu até aqui, que eu falei até aqui, pode comprar, pode ler, pode pegar emprestado, onde você conseguir ler essa história aqui, nessa edição da Script, que eu achei sensacional, capa dura, fitilho, ela tem extras,
Ó, o nome do extra é Como Nasceu o Lavender, de Giacomo Bevilacqua. Também não conhecia esse autor, mas tem aqui uma introdução que fala um pouco desse autor, fala um pouco dessa obra, e no final a gente tem uma espécie de documentário com extras da HQ, mostrando como que o projeto nasceu. Eu espero que não tenha nenhum spoiler aqui. Não, opa, tem uma coisa aqui que precisa ser apagada. Quando você termina de ler a HQ e tem essa grande sacada do final disso aqui, que existem várias pistas, algumas você vai captar. Eu captei algumas, mas mesmo assim eu captei, mas eu achei que era uma referência. Eu não cheguei a pensar, a grande reviravolta dessa HQ. Mas lá no final, na página 153, literalmente as últimas 3 páginas aí da HQ, tem uma explicação sobre as pistas. Então tem todos os easter eggs aqui, são 17 pistas, que podem te ajudar a decifrar a reviravolta antes de você chegar na reviravolta. Acho difícil, ou talvez não difícil, mas eu pensei nisso, mas você não acha que é. Não dá para explicar sem estragar tudo, e eu não quero estragar tudo. Então, corram atrás desse material aqui, ó. Eu não conhecia, saiu em 2021, então deve estar prontamente disponível aí. Tem na Amazon, comprei lá na Amazon, da editora Script, vale super a pena. E Castelo de Areia, da editora Tordesilhas, 2 ótimas leituras que eu fiz nessa última semana. Valeu, se você gostou, deixa um curtir aí, comentários, segue se você ainda não segue para ver mais vídeos, vai chegar mais coisa aí. Já tem bastante coisa gravada e eu não editei ainda, mas eu vou editar, vai chegar. E é isso, obrigado, até a próxima.